Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Que bom que você está aqui. É mais uma oportunidade para a gente abrir o nosso coração e permitir que o Senhor fale por meio da sua palavra. A sua palavra, ela revela não só dele, mas revela de mim também. Toda vez que eu leio, eu aprendo mais de mim. Como eu devo ser e o que eu não devo ser também. Porque o próprio Espírito, né, ele vai trazendo isso ao nosso coração, ele vai mostrando pra gente o caminho que a gente vai andando, ele vai revelando para nós quem nós somos. Então não perca essa oportunidade de se conhecer. Estudar a palavra também é uma forma de autoconhecimento, né? Na medida em que você entende que Jesus é o referencial. E aí você vai se enxergando, vai enxergando ele, vai se enxergando, vai enxergando ele, você fala, esse negócio aqui não tá legal, eu preciso me aproximar mais, né? Então, é muito, muito importante. E aqui nós estamos em Mateus 9, no versículo 27, nós terminamos, né, a cura da mulher do fluxo de sangue e a cura também da filha de Jairo. E foi um texto que a gente trabalhou muito, né? A forma como Jesus opera, os milagres que Jesus fez e como que a população ali ao redor via e vê, né? E essa sintonia com o antigo, né? Com o século I, ela é muito importante na medida em que eu também consigo trazer muitos princípios para cá, para o dia chamado hoje. Eu consigo trazer esses princípios, veja bem, tudo que a gente tem falado até aqui não tem nada de cunho moral, né? Não tem de cunho de usos e costumes, também não tem. Todo esse ensinamento de Jesus que eu tenho feito desde Mateus 1, ele está sempre pautado em princípios, né? E é uma palavra do século I, mas que a gente consegue aplicá-la perfeitamente aos dias atuais. Mostrando para você com isso que a palavra de Deus é atemporal, eu consigo aplicá-la no tempo presente sem utilizar-me de cunho moralista, de usos e costumes, de comportamentos sociais, né? Como, infelizmente, a gente tem visto bastante aí nos dias atuais, tá? Então, eu queria destacar isso aqui para você compreender como é importante estudar a Bíblia, não a partir de uma visão ministerial, né, de algum ministério, batista, presbiteriano, sei lá, Assembleia Universal, Igreja Católica. Não é essa a questão. A questão é que o importante é nós entendermos a partir do que a própria palavra diz, tendo Jesus como essa orientação, né, como essa luz aí a nos guiar e a nos dar discernimento sobre a sua verdade, tá bom? Então vamos aqui em Mateus 9, dando continuidade, nós estamos no versículo 27. Lá no 27, então, eu vou ler e à medida que a gente for lendo, eu vou estar falando, tá bom? Partindo Jesus dali, então Jesus deixa, né, ele está em Cafarnaum, lembre-se disso, ele deixa a família de Jairo e seguiu dali. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles eram dois cegos. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, credes vós que eu possa fazer isso? Responderam eles, sim, nós cremos. Então ele tocou os olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu com energia, dizendo, olha, cuidado para que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. E enquanto eles se retiravam, trouxeram-lhe também um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. As multidões se admiravam, dizendo, nunca se viu tal em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Olha que passagem fantástica.
Então aqui a gente tem Jesus encontrando 2 cegos. E esses cegos, veja bem, cego não enxerga, né? Cego tem uma das suas percepções sensoriais, no caso a visão, comprometida. Mas esses cegos, eles ouvem falar, eles não veem, então eles ouvem falar que Jesus está passando por ali, e imediatamente eles clamam, filho de Davi. E o que é interessante nessa expressão filho de Davi, que você já deve ter ouvido ela por aí, né? Filho de Davi é uma expressão do Velho Testamento, que ela nos dá a noção e a compreensão também de que Jesus, primeiro que ele tem uma interpretação messiânica, né? Filho de Davi. Por quê? Porque o profeta Samuel, e lá em 2 Samuel, ele vai dizer para Davi que a sua descendência, ele vai descrever como seria a sua descendência, e que essa descendência teria um reino eterno, né? Quando você lê Mateus 1, né, se a gente for lá em Mateus 1 agora, você vai ver que Jesus é da descendência de Davi. E o profeta posterior, o profeta do Antigo Testamento, Natan, vai dizer que a salvação via do filho de Davi. Então, o filho de Davi tinha esse cunho messiânico não à toa, porque já havia sido professado antes. E os fariseus, e os conhecedores, e os escribas, toda essa galera que estava ali sabia disso. Só que não conseguiram discernir. Eles viam com os olhos, estavam diante dessa verdade, né? Como o próprio Pilatos também, ele pergunta para Jesus o que é a verdade. E Jesus não responde, por óbvio, ele estava de frente para a verdade e não conseguiu discernir. Assim também os fariseus. Os fariseus estão diante de Deus, de Jesus. Vem um milagre acontecer, Jesus passa e cura os 2 cegos. Os cegos crerão e os fariseus não creram, né? Os fariseus viram não apenas uma cura física, eles testificaram não apenas dessa cura física, mas mais ainda, os fariseus testificaram a expulsão de demônios. Né? Então, o mundo físico e o mundo espiritual, ambos aqui estão sendo atacados, tocados por Jesus, diante dos fariseus. Mostrando com isso a todos esses homens, inclusive aos próprios cegos e ao mudo e aos fariseus, mas em especial aos fariseus, que Jesus tem poder, né? Porque alguém poderia dizer, mas curar um cego tudo bem, que é algo físico, mas e algo espiritual? Não, Jesus vem mostrando aos fariseus todo o seu domínio na lida com o céu e com a terra, com as coisas que se veem e com as coisas que se não veem. E isso é um fator extremamente importante. E aquele mesmo, né, desconhecimento que eu falei no vídeo anterior, lá da multidão que Jesus fala, quando Jesus fala que a filha de Jairo não está morta, mas ela dorme, e eles zombam de Jesus, a Bíblia diz lá em Marcos 5 que eles riam de Jesus. É esse mesmo zombar aqui agora também do fariseu. Quando o fariseu está diante da situação, ele vê, mas ele fala não. Isso é coisa do filho dos demônios, né? Vai chamar ele de príncipe dos demônios, né? Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E é interessante que lá na frente ele vai falar, como é que o demônio expulsa o próprio demônio? Existe aí um paradoxo muito grande. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o discernimento espiritual, ele é algo do interior das nossas vidas. Ele está preso, né? Ele nasce, ele é filho do nosso discernimento, do espírito que nos habita. E isso independe da gente, às vezes, estar na rua como esse cego e esse demônio, esse mudo estavam,
E Jesus reabilita essas pessoas, Jesus traz essas pessoas a uma existência plena a partir do quê? A partir da fé. A partir do seu toque. A partir do seu senhorio. É isso que é muito interessante, é isso que fortalece a nossa fé. Esse mesmo Deus, que é Senhor de todas as coisas, que é Senhor do mundo físico e do mundo imaterial, é esse mesmo Senhor que a sua própria igreja, ali, sinagoga, seus representantes, não conseguiram reconhecer. E por isso que, graças a Deus, eu e você hoje não precisamos mais disso. Não estou dizendo que nós não devemos ter, eu estou dizendo que para nossa relação com Deus, ela não se baseia unicamente no sacerdote. A nossa relação hoje se baseia nessa intimidade dele entrar dentro da nossa casa espiritual, da gente ter uma relação pessoal com esse homem. Porque o mudo, o cego poderiam ter ido até o sacerdote, até os fariseus, mas eles não eram o filho de Davi. O filho de Davi, né, que é esse nome que anda na boca miúda ali em Cafarnaum, que está em todos os cantos, esse sim é o Messias. E é a ele que a gente pode se reportar, porque ele é o dono da nossa verdade. Ele é o senhorio desse mundo espiritual e do mundo físico. E é ele que socorre, é ele sempre que socorre, aonde sacerdote nenhum, aonde homem nenhum pode socorrer. E isso é o que fortalece a nossa fé e é o que nos coloca de pé para a gente continuar a caminhada, para a gente abrir o nosso coração e entregar tudo aquilo que nós somos e o que nós não somos, mas que desejamos ser, entregar na sua presença, para que ele mova, né? Que ele vá trazendo essas curas, né? Que ele pode olhar, há coisas em nós que precisam ser curadas, e que às vezes a gente nem sabe, que a gente precisa estar aberto para esse clarão de Deus, né? Abrir a nossa consciência, para que a gente se ponha nesse caminho de libertação em Cristo Jesus. Que essa palavra encontre espaço, acolhimento na terra fértil do seu coração. Que Deus te abençoe. E se você gostou e se te fez bem, passa ela para frente, para que outros corações possam ser alcançados, possam ser acolhidos e a fé possa ser fortalecida. Eu te aguardo. Até o próximo. Deus te abençoe.